Toda matéria jornalística é um registro histórico, então ela é um recorte de realidade. Quando a gente está falando de uma matéria, a gente está falando de uma construção de uma narrativa, de um discurso a respeito de um contexto. Então, quando você vê prêmios sendo criados para reconhecer essas matérias que se dizem retratar bem a realidade, nós estamos valorizando de uma certa forma o profissional que constrói a história. Só que ele constrói a história cotidianamente, não é aquela história dos livros, mas é a história que se reporta nos jornais, nas televisões, nas rádios. Então, toda matéria jornalística bem feita, ela para a sociedade, ela é um reflexo de uma construção bem feita do universo, daquele momento histórico, daquela sociedade, como ela funciona no seu dia a dia. Então, eu acho que os prêmios eles são uma forma da gente reconhecer o trabalho, primeiro de profissionais que dedicam tempo para investigar, para apurar, e ele também é uma forma de você reconhecer um trabalho que é devolvido para a sociedade em forma de informação e de fortalecimento da construção de uma cidadania. Diferente da pressa, da preocupação com o deadline que marca o jornalismo diário, nas reportagens especiais é possível se debruçar sobre um tema, sobre um assunto de grande relevância com mais profundidade, com melhor contextualização dos fatos, com riqueza na apuração, apurando também não apenas o processo de decodificação dos fatos, mas de narrá-los também. Uma autora muito conhecida no campo da televisão, Vera Iris Paternoster, diz que em televisão o desafio é organizar o que se mostra com o que se diz. Ou seja, o texto do repórter é extremamente importante para poder dar o tom da narrativa da reportagem. Em televisão a imagem é essencial, mas sem um texto que organize essa imagem, que dê uma intencionalidade ao fato, que dê um sentido à reportagem, essa imagem, por mais rica que ela seja, ela pode perder em significado. Então a máxima de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras em televisão, ela não apenas é reforçada, como também é ampliada. Porque uma imagem que não é contada, que não é explorada da sua melhor maneira, ela perde seu sentido. E daí a importância, o valor extremo da formação do jornalista para conduzir essa reportagem de TV de forma humanizada, de forma criativa, de forma sensível. É assim que ele vai observar numa imagem, até mesmo no silêncio que o seu personagem deixou no ar. Essa reportagem, ela traz benefícios para a comunidade? Que tipo de informação ela é veiculada? Ela traz serviços? Quais são os serviços? Franklin Martins diz que o jornalista que não sabe escrever é como o pintor que não sabe utilizar o pincel, ou seja, a escrita é a ferramenta primordial do jornalista, sobretudo do jornalista de TV que já conta com o aparato da imagem. A imagem não despreza o texto, a imagem deve reforçar o sentido do texto. Então é importantíssimo que o repórter saiba manusear essa ferramenta tão importante que ele tem em mãos, que é a escrita, através de uma boa leitura, através de um bom conhecimento de mundo e principalmente exercitando também um olhar. Quantas imagens fantásticas se observa, mas se o repórter não perceber a força dessa imagem, se ele não conseguir transmitir com a palavra certa a força dessa imagem, isso pode ser perdido. Até mesmo o silêncio em telejornalismo fala. E por isso, o repórter precisa saber interpretar esse silêncio. O que foi que o personagem quis dizer ao não dizer algo? O que um autor também chamado Michel Foucault, em outra área que não é o telejornalismo nem a televisão, ele vai dizer sobre a importância do não dito. O que as palavras dizem, mas o mais importante, o que as não palavras querem também dizer. Muitas vezes quando vai se entrevistar alguém ou quando vai se colher uma informação com o personagem, através do silêncio dele, através das expressões do gesto, do olhar. O que ele está significando? O que ele está traduzindo? As mãos. Como é que as mãos se comportam, se posicionam? Tudo aquilo fala. Jerônimo, apresente aqui a sua família. Essa aqui é a minha esposa, esse é meu filho, esse aqui é meu sobrinho, esse aqui é a enteada da minha filha, esse aqui é meu genro, Certo. esse aqui é a minha filha. Esse aqui? Esse aqui é meu netinho, filho dela. E esse é outro filho. Uma matéria que é digna de ser premiada é aquela matéria que consegue, dentro do seu processo de construção, respeitar alguns princípios do bom jornalismo, né? Esses princípios são a objetividade, a clareza, a capacidade de ouvir uma diversidade de fontes acerca daquele assunto que está sendo abordado,
a própria capacidade de se investigar, de adentrar o tema com mais afinco, procurar buscar quais são os porquês daquela situação que está sendo retratada. O edital do Prêmio Criança e Bebê de Jornalismo todo ano traz um tema para ser explorado. Então, sempre é um tema relacionado à questão de direitos humanos, à questão das garantias dos direitos, à questão do estatuto. Então, sempre tem um tema central onde nós observamos o conteúdo das matérias. Durante o processo de julgamento, né, das matérias, a gente procura observar como o repórter ele se debruça sobre a matéria, como é que ele consegue dar um olhar diferente sobre os empreendedores, não só pensando no empreendedor, aquele que é de uma empresa grande, que tem uma estrutura, mas pessoas simples, pessoas que começam com uma ideia, com a criatividade, com inovação, né, com perseverança, superando seus primeiros obstáculos. Então, quando os repórteres começam a contar, narrar o empreendedorismo dentro de uma ótica mais próxima das pessoas, então a gente considera que ele está conseguindo realmente levar o tema empreendedorismo de uma forma simples, de uma forma clara, para o seu telespectador, o seu espectador, o leitor do jornal. Eu acho que o prêmio é uma consequência do trabalho do jornalista que atua nessa área de defesa de criança e adolescente, que tem uma visão mais ampla sobre o tema. Em telejornalismo, já são mais de 60 anos de telejornalismo no Brasil, é preciso que o esforço do repórter seja premiado com a notoriedade dos fatos que ele está registrando. Esse realmente é o maior reconhecimento ao trabalho de um profissional. Eu diria que a principal característica das nossas matérias é o processo de humanização. E a gente entende que a humanização ela é fundamental porque ela aproxima as histórias, as matérias das pessoas. A gente faz com muito carinho, é muito bem pensado, é muito bem analisado. A gente também dá muito valor aos nossos personagens. Então, assim, todos eles são especiais, porque a gente, de alguma forma, a gente está contribuindo para os nossos personagens. Seja com denúncia, seja mostrando economia, seja mostrando a criatividade, a gente sempre contribui com eles. Então, assim, a gente tem muito essa parceria, esse carinho com eles. Nós entendemos na nossa equipe que as histórias elas precisam ser contadas especialmente pelos personagens. Por isso nós somos tão criteriosos quando nós selecionamos essas pessoas. Contactar com essas pessoas é muito bom, nós temos uma infinidade de possibilidades. A nossa função é levar o telespectador que nós estamos vendo de um modo diferenciado, um modo que ele consiga entender através da imagem o que o repórter está falando, o que quer demonstrar aquele assunto. E é através dessa aproximação, do relato sem interferências do repórter, do editor, mas o relato apenas dos entrevistados, que a gente consegue se inserir dentro de um contexto, humanizar a proposta da matéria e fazer as pessoas se sensibilizarem. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das nossas maiores preocupações. Aliás, é a principal característica das nossas reportagens, humanizar o contexto para que as pessoas possam se identificar com as histórias. Séries, para mim, são especiais porque elas são coisas aprofundadas. Você vai aprofundar um tema e, para mim, aprofundar tema sempre é muito interessante. Eu gosto dessa coisa de trabalhar, de pesquisar áudio, de fazer uma coisa diferente. O desafio é falar diferente, é você saber fazer uma pesquisa de áudio, não repetir áudio, é muito trabalho. Um dos nossos principais objetivos é encontrar personagens que possam, eles próprios, se transformarem em grandes histórias. E é incrível como a gente percebe como tem muita gente por aí com ricas e encantadoras histórias. E aí quando a gente vai lá e extrai essas histórias, permitindo principalmente, repito, não interferindo ou apenas conduzindo, permitindo que eles próprios possam contar, possam fazer os relatos, aí sim a gente consegue atingir esse objetivo. Porque quando as pessoas elas falam sobre si,
sem qualquer interferência, de uma maneira natural, elas conseguem sensibilizar e conseguem encantar muito mais. A maioria das meninas vai por dinheiro, porque acha que dinheiro traz tudo para eles. Essa adolescente nasceu no Rio de Janeiro, passou a infância em Campina Grande e há 5 anos se mudou aqui para Pombal. E alguém já te pediu para encontrar alguma menina? Já. A gente é uma colega sua, para mim, eu lhe dou 50 e a sua amiga eu lhe dou 100. Nós passamos por situações assim que a gente não acha que acontece perto de nossa casa. Funciona na rua e um dos locais é na Praça do Pombo. Aqui, as negociações chegam a preços inacreditáveis. Você tem quantos anos? 16. Tá arrumando igual. Tá cobrando quanto por o programa? 15. Às vezes, dependendo da pauta, do local onde nós estamos, nós precisamos desenvolver muito mais do que uma função. Mesmo quando existe a dificuldade de você ir fazer a matéria, o prazer de quando chega no produto final, ele é muito bom. A gente prima realmente também, além das boas ideias, pela boa informação. A qualidade dessas informações. E isso tem nos rendido até hoje, digamos que bons frutos, porque a gente tem, é uma forma de protestar, de combater, de sensibilizar. E esse é o nosso foco principal quando a gente faz as matérias especiais. Hoje, ser citado pela presidente Dilma foi um prazer muito grande. E isso me emociona, né? Me emociona pela dificuldade que eu passei, pelos momentos que eu passei. Não foi fácil, não. Na rua, nós desenvolvemos muitas funções além das nossas propriamente ditas. E há um sentimento de produzir sempre a melhor abordagem. Eu acho que esse é um grande mérito da equipe, por entender que cada um, claro, tem as suas atribuições específicas e essenciais, mas que nós sempre, cada um, sempre está disposto a desenvolver muito mais do que é pedido ou do que é exigido naquele momento. Isso é muito importante. Produtora, cinegrafista e assistente. No caso, nós formamos uma equipe vitoriosa aqui na Paraíba. Eu acredito que nós criamos uma página no capítulo do que se fala em jornalismo, séries investigativas aqui no estado da Paraíba. Todos os integrantes desse grupo profissional precisam realmente dessa integração, dessa aproximação. Quando isso acontece, quando há esse envolvimento, sem dúvida nenhuma, o trabalho acaba sendo muito exitoso. E a pauta ela é pensada assim, ele chega com a ideia, nós vamos atrás dos personagens, nós discutimos locação, a gente pensa na história do personagem, a gente pensa no local. Bom, Adalto, aqui vocês amarraram o animal, amarraram as patas e era no carro, no motel? Às vezes eles querem no hotel, pousados no carro. E a história da pessoa, ela comove? Eu não sou apenas produtora, eu sou telespectadora. Então eu penso no que eu gostaria de ouvir e ver na minha casa. Eu sempre digo que a melhor matéria sempre está por vir. Nós tivemos muitas conquistas especiais, produzimos muitas pautas realmente interessantes e relevantes, com repercussões imediatas, com benefícios para a sociedade que promoveram transformações sociais muito intensas. Sem dúvida nenhuma, nós temos ao longo dos anos contribuído para a sociedade paraibana, nordestina e brasileira. Agora, se eu pudesse escolher um trabalho, eu não poderia deixar de citar a Juventude Vendida por tudo que representou. Juventude Vendida foi uma série em que 10 profissionais se entusiasmaram para realizar a maior, mais ampla e profunda investigação jornalística sobre a exploração sexual infanto-juvenil. Ele fala de um tema triste, atual,
que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente percorreu todo o estado da Paraíba e foi uma matéria boa sobre jovem que se prostituía, vendia seu corpo. Juventude fez denúncias seríssimas, gravíssimas. Muitas pessoas foram presas, outras tiveram bens apreendidos. Foi uma mudança na vida das vítimas de exploração sexual realmente impressionante. E para mim foi um grande desafio, porque eu fui para a rua investigar, fui disfarçada, eu editei, eu entrevistei, eu vivenciei situações de crianças sendo exploradas sexualmente. E é uma realidade tão cruel, tão dura, assim, que você faz, mas como é que eu vou suportar isso? Ouvi relatos de adolescentes que saíram de casa, que foram expulsas por terem sido chupadas por vizinhos, por padrastos, e a família não acreditar nela, sabe? Por engravidar muito cedo, por fazer aborto. E muitas delas entraram para fazer programa por conta disso. E fomos até perseguidos, né? Nós fomos perseguidos em Pombal. Nós corremos risco realmente de morte. Eu, Wendel, Mazureik e, na época, o assistente Everton. Uma adolescente à espera de clientes. Nossa equipe monitora por alguns minutos. De repente, esses homens na caminhonete percebem a nossa presença. Avisam a menina que sai. Seguimos para um posto de combustível a 4 quilômetros da cidade. Outro ponto de exploração sexual infanto-juvenil. Os mesmos homens que nos viram espalham a notícia pela cidade. As pessoas desconfiam da nossa presença. Diante desse cenário e por uma questão de segurança, nós decidimos sair da cidade de Pombal. Por alguns quilômetros, a nossa equipe, o nosso carro foi perseguido. Inicialmente por uma moto, depois por 2 carros, uma Veraneio e uma D20. O policiamento pode acompanhar até Malta, inclusive eu vou com eles também para ir até lá. Se vocês acharem que deve seguir a viagem sozinho, tudo bem. Se não for, a gente pede o apoio à Malta para poder prosseguir a viagem. Acho que foi a matéria show que a gente fez. Foi divulgada, a gente ganhou o prêmio até internacionalmente com ela, prêmio internacional com ela. Quando esse trabalho é feito associado ou feito por uma pessoa que tem qualidade técnica, mas que também tem sensibilidade humana, certamente é um trabalho que é notório, que é premiado, que é reconhecido. É um trabalho muito premiado, aliás, o trabalho mais premiado da história do jornalismo paraibano. Foram 7 conquistas, 2 locais, 4 nacionais e uma conquista internacional. Foi uma série realmente marcante e histórica.